Olá pessoal, mais uma videoaula da nossa playlist do assunto cálculo estequiométrico. E na questão está dizendo um volume de 15 litros de hidrogênio medido a 15 graus Celsius e 720 milímetros de mercúrio, é a pressão dele, né? Reage completamente com cloro. Aí a questão está dizendo qual é o volume do gás clorídrico produzido nessa mesma temperatura e pressão. Bem, ele vai querer a relação entre hidrogênio e o ácido clorídrico. O gás cloro está dizendo que reagiu completamente e não vai fazer parte da nossa regra de 3 para a gente saber o resultado. Só atentando nessa questão, porque não está dizendo que é na CNTP. Ou seja, quando é na CNTP, como dito na primeira aula, um mol, quando está tratando o volume, vale 22,4 litros. Ou seja, quando não está na CNTP, não vai ser esse valor. Vamos seguir. Primeiro passo que eu ensinei a vocês, como já tem a equação química, a gente vai ter que balancear agora, né? A gente já tem a equação. O segundo passo é a gente fazer o balanceamento. Balancear. Vamos ver se a equação está balanceada. Não está. A gente tem 2 cloro aqui e 2 hidrogênio aqui. A gente tem que colocar um 2 aqui. Vai ser 2 hidrogênio, a gente tem 2 cloro, pronto. A equação está balanceada. Quando não tem nada aqui, subtende-se 1. Aí o terceiro passo, pessoal, é a gente colocar em mols. A gente tem que se ler em mols. 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de cloro para formar 2 mol de ácido clorídrico. O primeiro passo que a gente faz é esse. Fazer a relação em mol. Depois a gente vai converter isso para litro. Ou seja, se tivesse na CNTP, a gente ia converter 1 mol aqui, ou seja, como tem 2 hidrogênios, ia ficar 2 vezes 22,4. Porém, como a gente não estamos trabalhando na CNTP, a gente vai considerar que aqui 1 mol de hidrogênio pode dizer que é 1 litro de hidrogênio. Concorda comigo? Como não está na CNTP, se não tivesse ia ser 22,4. Vamos seguir. Esse cloro, como eu disse a você já no início, não vai fazer parte da nossa regra de 3. A gente pode passar ele e vir logo para o ácido clorídrico. Aí ia ser 2 mols, aqui vai ser 2 litros. Pronto. Se não tivesse, ia ser 2 vezes esse valor aqui, 22,4. Mas a gente não está trabalhando na CNTP, que a CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Para todo gás, 1 mol equivale isso. Mas essa questão não vai ter isso. Bem, e depois que a gente fez essa conversão, a gente vai pegar os valores que estão na questão. Ou seja, ele está dizendo 15 litros de hidrogênio, você vai colocar 15 litros de hidrogênio aqui. Vai reagir, está pedindo o volume do gás clorídrico, ou seja, onde vai ser a nossa questão aqui que a gente vai querer saber. Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando o cruzado, 1 litro vezes x vai ficar x, né? 15 vezes 2 vai ficar 30. A gente vai cortar litro por litro, ainda vai sobrar litro. A resposta, simples assim, 30 litros de ácido clorídrico a 15 graus, a temperatura vai 15 graus Celsius e a temperatura 720 milímetros de mercúrio. Apenas isso aqui na nossa questão. Só atentando, pessoal, quando tiver condições normais de temperatura e pressão, muito cuidado com essas questões. O valor aqui ia ser 22,4, ou seja, 2 vezes 22,4. E aqui ia ser 22,4. Mas se a questão não está dizendo nada na CNTP, a resposta vai ser 30 e vai ser feito dessa maneira, simples assim. Bem, pessoal,
outro exemplo para dar continuidade ao nosso assunto cálculo estequiométrico. A questão está perguntando quantos mol de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio. Bem, a questão é simples, ou seja, já me adiantando que o que vai para a nossa regra de 3 vai ser o ácido clorídrico e o cloreto de sódio. Nem o hidróxido de sódio, nem a água vão para a nossa regra de 3. Depois que a gente fez isso, leu o enunciado, que é importante, né? Tem os dados que a gente precisa. A gente já tem a equação química, que a questão já está trazendo. E o segundo passo é balancear. Nunca esquecer de balancear uma equação, caso não esteja. Porque o balanceamento é o fator importante para a gente saber quanto é o coeficiente. Vamos dar uma olhada. A gente tem um sódio aqui, um cloro e um cloro. Hidrogênio a gente tem 1, 2, a gente tem 2 aqui também, 1 e 1 aqui. Pronto. A equação já está balanceada. O segundo passo é a gente colocar ela em mol aqui. Ó. 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio para formar 1 mol de cloreto de sódio mais 1 mol de água. Depois que fizer isso, pessoal, a gente vamos ter que converter. Ou seja, a gente tem que fazer uma conversão. Por quê? Ele está perguntando quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas. Ou seja, é uma questão que envolve tanto mol e massa. Mas ele está pedindo a massa, a gente tem que saber a massa molar do cloreto de sódio. Ou seja, ele já está dando os dados. O sódio tem 23 gramas. O sódio tem 23 gramas. E o cloro tem 35,5. Você soma esses dois aqui, vai dar 58,5. Ou seja, 58,5. Tá para masculino. Aqui você vai só repetir o mol porque ele já deu a questão. E os dados você vai colocar na última linha, ou seja, 23,4 gramas do hidróxido de sódio para X. Bem, nossa regra de 3 vai estar montada. Ou seja, a gente vai multiplicar esse com esse e esse com esse. No qual X vezes 58,5 vai dar 58,5x. 1 vezes 23,4 vai dar 23,4 mol, né? Aqui é em gramas, ó. Aqui é em gramas. E ele está perguntando quantos mols. Ou seja, você vai cortar grama por grama, vai sobrar só mol. E esse 58 está multiplicando aqui, ele vai passar para cá dividindo. Ou seja, 23,4 dividido por 58,5. A resposta vai ser 0,4 mol de ácido clorídrico. Ou seja, 0,4 mol de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 mol. Bem, pessoal, a aula é essa. Deixe seu joinha se gostou do conteúdo e tchau, tchau.